21 dias de oração pela Igreja Batista Monte Cristo. 17º dia. Uma pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Lucas capítulo 5, versos 10 e 11. Certamente já ouvimos a expressão história de pescador. Ela é falada quando se quer apontar algo que é difícil de se acreditar. De fato, essa é uma história que envolve pescadores e, por ser tão extraordinária, chega mesmo a ser inacreditável. Jesus pregava para uma multidão e a Pedro que seu barco fosse usado como um púlpito para falar para aquele povo. Seus futuros discípulos certamente estavam ouvindo. Logo depois, Jesus ordena que voltassem para o mar. Os discípulos, certamente debaixo de uma grande frustração, argumentaram dizendo: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Esta tem sido a realidade de muitas pessoas, frustradas com a vida, com o trabalho, com o casamento, com os filhos, com a sociedade, etc. Sentem-se vazias, decepcionadas. Trabalham, dão um duro grande como Pedro e seus amigos e acabam frustrados. Cansaram de lutar. O que fazer para lidar com situações de frustração? 1. Tenha consideração pelas palavras de Jesus. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. A reação inicial de Pedro foi de questionar a palavra de Jesus. Afinal de contas, ele e seus amigos eram pescadores profissionais. Muitas vezes também não agimos assim, não levando a sério aquilo que Jesus falou. Qual é a importância que damos à palavra de Deus? Pedro resolveu dar crédito à palavra de Jesus. Ele deixou de olhar as circunstâncias que indicavam que o mar não estava para peixe e disse: Porque és tu que estás dizendo, eu farei. O resultado da obediência foi tremendo. Precisamos considerar as palavras de Jesus. Ele afirmou coisas muito contundentes. Cremos que libertar as pessoas, João capítulo 8, verso 32 a 36, trazer paz, João capítulo 20, versículo 21, perdoar pecados, Marcos capítulo 2, verso 5, cremos em quem Ele é? Ele afirmou que é a luz do mundo, João capítulo 8, verso 12, o caminho, João capítulo 14, verso 6, e a vida, João capítulo 11, verso 25. 2. Espere por um milagre de Jesus. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. A Bíblia afirma que Pedro e seus amigos ficaram perplexos com o que aconteceu. Assim é tudo o que Deus faz. Ele é um Deus de milagres. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não era razoável pescar naquele horário e local. Um pescador experiente não teria aceitado aquela sugestão. Mas a palavra diz: acaso haverá impossíveis para Deus?
Precisamos crer em Deus de todo o nosso coração, pois essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, verso 4. 3. Seja uma pessoa quebrantada diante de Jesus. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O que teria levado Pedro a agir dessa maneira? Esta é uma reação natural das pessoas que têm uma experiência com Deus. Lembra-se de Isaías? Ele, como Pedro, encurvou-se diante de Deus em arrependimento. Quando contemplamos a Deus e sua santidade, não há outra atitude a se tomar. A mensagem da igreja primitiva era essa: arrependam-se dos seus pecados. Foi ordenança de Jesus que estaria, ou que deveria ser a mensagem a ser propagada. Está escrito que um coração quebrantado agrada a Deus. Salmos 51, verso 17. 4. Atenda ao chamado de Jesus. De agora em diante, você será pescador de homens. Deixaram tudo e o seguiram. Estas palavras de Jesus é para deixar claro que Deus tem um chamado para Pedro e seus companheiros. Enfim, para todos nós. Fomos chamados para um propósito. Quando Paulo escreveu para os Efésios, ele afirmou que Deus nos criou e salvou para andarmos nas obras que ele, de antemão, preparou para nós. Precisamos definitivamente entender isso. É impossível ficarmos livres das nossas frustrações da vida sem cumprir os propósitos de Deus para nós. Essa história de pescadores ensina-nos a lidar com as frustrações que acontecem em nossas vidas. Para vencê-las, precisamos dar valor à palavra de Deus, esperar pelos seus milagres e viver na presença de Deus com um coração quebrantado. Mas essa frustração somente acabará quando abraçarmos todo o projeto de Deus para nós. Essa é uma linda história de pescadores que foram pescados para servir a Deus. Pode ser a nossa história também. Só segue a Jesus quem verdadeiramente crê nele. Fé bíblica implica seguir, confiar, obedecer. Vale a pena seguir a Jesus. Você não quer fazer isso esta noite? Motivos de oração. 1. Ore para que, nas lutas de nossa vida, jamais nos esqueçamos do poder do Senhor e que recorramos a Ele em nossos desafios da vida. 2. Ore pelas reformas e obras de nossa igreja, espaço crescer, fachada e lateral da igreja, energia solar e outros, para que tenhamos os recursos necessários e que seja uma bênção e um grande avanço nesse ano em nossa igreja. Motivos de oração pelas crianças. Ore para que as nossas crianças e adolescentes já cresçam sabendo do grande poder de nosso Deus e que saibam que sempre pode pedir a ajuda dele.